Seguindo a nossa aula de permutação nos exemplos, nós temos o quarto exemplo aqui que diz assim, ó, quantos anagramas com a palavra Fábio, começando com vogal e terminando consoante? Bom, a palavra Fábio tem quantas vogais? Tem o A, o I e o O. Então eu tenho 3 possibilidades. Por que eu só posso começar a palavra com A, ou começar com I, ou começar com O? Só que agora eu tenho outra restrição. O final dela tem que ser consoante. O que são as consoantes? O F e o B. Aqui eu só posso terminar com F e terminar com B. Eu tenho 2 possibilidades. Na realidade, isso são possibilidades. Eu posso botar A, I, O, mas eu vou usar uma só. Aqui eu posso botar o F ou o B, mas eu vou usar uma só. Então, das 5 letras, eu usei 2. Sobraram 3 para mim trocar de posição. E essa troca de posição é que nós chamamos de permutação. Então, para a gente ser prático, a gente vai permutar as outras 3 letras aqui dentro. Quanto é que é permutação de 3? 3 vezes 2 vezes 1. Vou botar aqui do lado, a permutação de 3 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso vai me dar quanto? 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. Qual é o número de possibilidades que eu tenho, então, de fazer anagramas com a palavra Fábio? Não é começando com vogal e terminando consoante. É 3 vezes 6 vezes 2. 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 2, 36 possibilidades. Vamos para outro exemplo agora. Bom, agora vai dar uma complicadinha aqui, ó. Por isso que a gente vai precisar desses 2 conceitos. O conceito de bloco. Quando é que eu vou usar um bloco? Quando tem algo que tem que ficar juntos. O exemplo clássico é aquele que chega no cinema, tem 5 lugares e 5 pessoas. Mas tem um casal que tem que ficar junto, eles têm que sentar lado a lado. Quantas permutações eu posso fazer? Quantas maneiras possíveis eu tenho de acomodar esse pessoal, mas o casal tem que ficar junto. É como se a gente passasse uma fita na volta do casal, que quando eu permutasse com as outras pessoas, eles fossem juntos. É o que a gente vai fazer, ó. O bloco é quando tem alguma coisa que tem que ficar juntos. Por exemplo, quantos anagramas da palavra Fábio, né, com as letras F, A e B juntas? Nesta ordem. Depois vocês vão ver que é importante essa parte do exercício que fala nesta ordem. Então o F, o A e o B tem que ficar juntos. Então eu vou pegar aqui da palavra Fábio e eu vou juntar eles, ó. Como se eu passasse uma fita aqui para amarrar eles, uma corda, desse um nó aqui, ó. Eu crio um bloco. Daí eu fico com o F, o B, o F, o A e o B juntos e eu vou permutar com o I e com o O. É como se o F, o A e o B fosse uma letra, se transformasse numa letra. Então eu teria que permutar o que é 1, 2, 3. Isto vai me dar a permutação de 3, que é 3 fatorial. Quanto é que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 6 possibilidades. Dá para fazer manual essas 6 possibilidades? Dá. Olha só, vou fazer para vocês. Eu vou começar com Fábio na frente, ó. Fábio, que é o bloquinho, ó. O I e o O. Deixa o Fábio aqui dentro do bloquinho, ó. Fábio, o O e o I. Troquei, deu 2. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fixar o I na frente. O I, vou ter o bloco aqui do Fábio e o O. Fixando o I, eu posso ter o O e o bloco do Fábio. Eu ainda posso começar com O. Começando com O, eu teria o bloco, Fábio e o I. E eu ainda começando com O, poderia ter o I aqui e o Fábio lá. Está aqui as 6 possibilidades. Observe que o bloco, ele foi permutando como se fosse uma letra. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas não vou fazer isso manual, até mesmo se o exercício complicar, não tem como fazer manual. Então simplesmente eu faço o bloco, considero como se fosse uma letra e permuto com as demais. 1, 2, 3 letras, permutação de 3. Mas isso é se ficar nesta ordem. Por quê? Se eu trocar o F com o F com A aqui, ó, já dá mais 6. Se eu trocar o A com B, já dá mais 6. Se eu trocar o B com F, já dá mais 6. Então isto é se ficar o A, o F, o A e o B nesta ordem. Agora o próximo exercício, o que ele diz? Quantos anagramas a palavra Fábio
tem com as letras F, A, B juntas. Ah, é o mesmo exercício? Não. Antes você falava que era nesta ordem, agora elas têm que estar juntas. Então pode estar juntas assim, ó, FAB, como pode estar juntas assim, ABF, como pode estar juntas assim, ó, BFA. Então ainda existe uma permutação entre essas que estão internamente no bloco. Por isso que a gente chama de permutação interna. Permutação interna é dentro do bloco, quando for para qualquer ordem, porque eu vou juntar no bloco, permutar com quem está fora, e depois eu vou ter que fazer a permutação interna do bloco, porque cada vez que eu troco dentro do bloco, aparece mais anagramas. Então como é que eu faria aqui? Ó? Eu faria muito parecido com o anterior. Eu tenho um bloco aqui, um aqui, eu tenho outro bloco aqui, no bloco não, no caso uma letra e outra letra. Então é como se fosse 3 letras, porque eu juntei o A, o F, o A e o B juntas. Então aqui eu vou ter permutação de 3. Bom, mas ficou igual ao outro exercício? Não, se eu deixar a permutação de 3, eu estou considerando apenas o F, o A e o B nessa ordem. Mas lá eles podem se trocar e criar novos anagramas. Então eu vou fazer uma permutação interna, 1, 2, 3. Internamente elas podem se trocar e cada vez vai surgir novos anagramas. Então, como é 3 internamente, vai ficar vezes permutação de 3. Quanto é que vai dar isso? Permutação de 3 é 3 fatorial e permutação de 3 também é 3 fatorial. Bom, 3 fatorial vezes 3 fatorial vai dar 6 vezes 6, isto vai dar 36 possibilidades. Antes era só 6, porque o F, o A e o B estavam juntas. Então trocava, dava 6. Como são 3 aqui, a permutação de 3 dá 6 também. Então, cada uma das combinações, esse nome não é muito legal usar dentro da análise combinatória, cada uma das possibilidades de troca vai me surgir mais 6. 6 vezes 6, 36 possibilidades. Bom, a permutação não é só para anagramas, não é só para palavras, a gente pode utilizar em outras coisas. Um exemplo clássico é isso aqui. Tu tens uma prateleira onde tu quer colocar livros. Tu tem 2 livros de física e 3 livros de matemática. Quantas possibilidades tu tem de colocar os livros de tal maneira que os de física e os de matemática fiquem juntos? Daí tu vai dizer assim, professor, 2. Os de física antes e os de matemática depois. Ou os de matemática primeiro e depois os de física. Mas daí tu está considerando que é nesta ordem. Olha só, eu tenho o livro Física 1 e o Física 2. Eu tenho Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Eu quero que os livros de física e os de matemática ficam juntos. Eu vou fazer um bloco. Eu vou amarrar eles, ó. Vou passar uma fita na volta deles. Observe que eu criei aqui quanto? Eu criei 2 blocos. Então seria a permutação de 2. Permutação de 2 é 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Ah, é as duas possibilidades, a física primeiro e a matemática depois, ou a matemática primeiro e a física depois. Entendi. Mas isso se ficar nesta ordem. Agora imagina o seguinte, eu tenho a física e a matemática, nessa ordem. Daí eu venho e troco os livros de física de posição. Já me dá outras possibilidades de acomodar os livros. Então eu vou ter uma permutação interna dos livros de matemática, vamos botar aqui em vermelhinho, ó, permutação de 2, porque eu vou trocar aqui já vai dar permutação de 2, permutação interna. Eu posso trocar a ordem dos livros de matemática de tal maneira que vai ser 1, 2, 3. Vou ter permutação de 3. Permutação de 2 é 2 fatorial. É tudo multiplicação aqui, né? Vezes 2, vezes 1. E permutação de 3 vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu for colocar em qualquer ordem, dá muitas possibilidades. Porque imagina, tá nessa ordem aqui, eu mudei o matemática 1 com matemática 2, já deu outra. Eu matemática 2 com 3 já deu outra, o 3 com 1 já deu outra, o física com 1 já deu outra que eu posso combinar com as outras lá que eu vou trocando. Então, são várias possibilidades. Quantas possibilidades são? Vamos calcular. 2 vezes 1, 2, vezes 2, 2, vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Só vamos conferir aqui o cálculo para ver se está certinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24
possibilidades. Então os livros funcionaram como se fossem as letras de um anagrama. Tá? O exercício que mais aparece é anagramas de palavras, mas eu posso aplicar em outras condições conforme a gente vai ver. Bom, permutação com repetição. A gente fez trocas, né? Anteriormente aqui dos livros, não tinha livro repetido. Nós fizemos trocas de letras da palavra Fábio, na palavra Fábio não tem letras repetidas. Eu usei um exemplo, Léo, L e O também não tem palavras repetidas. Agora observe quando eu tentar permutar, trocar de lugar as letras, num anagrama, fazer um anagrama de uma palavra que tenha letras repetidas. Vamos pegar o exemplo de Ana, que é bem simples. Observe que eu tenho dois A, eu tenho duas letras repetidas. Como é que eu faria manualmente a permutação do nome Ana? Comecei com A verde. Eu vou manter o A verde na frente e eu vou trocar aqui, eu vou trocar o N azul com o A vermelho. Troquei. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou manter o N azul na frente. N azul na frente. Daí eu vou ter o A verde e o A vermelho. Bom, agora eu vou trocar os As verde pelo vermelho. Mantenho o N na frente, vem o A vermelho para cá e vem o A verde para cá. Bom, o A verde já teve na frente, falta o A vermelho. Vou botar o A vermelho na frente e eu vou ter o N e o A verde. E depois eu vou trocar eles, o A verde e o N azul. Bom, nós já tínhamos visto que a palavra Léo era 3 letras, era a permutação de 3, que dava 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Só que quando tem letra repetida, eu botei colorido para te perceber as trocas. Mas se tu fizer tudo de uma cor só, tu vai perceber que aqui tem Ana e aqui tem Ana também. Aqui tem A-A-N, aqui tem A-A-N, também repetiu. E o NAA é igual ao NAA. Então, das seis possibilidades, eu só aproveitei a metade. Né? Então, eu tive que dividir por 2. Na realidade, a gente faz assim, ó, permutação de 3. 3 fatorial, que daria 6. E eu dividi por quanto? Eu dividi por 2, porque eu tenho 2 letras repetidas. Mas, na realidade, é por 2 fatorial. Né? Porque eu tenho 2 letras repetidas. O número de letras repetidas a gente coloca lá em cima. Por isso que a fórmula é assim, ó, permutação de n elementos, eu vou contar quantos elementos tem, ou seja, quantas letras tem o meu anagrama, e eu vou calcular aqui, ó, no caso da banana. Banana tem quantas letras? Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras. Então é permutação de 6. Se não houvesse letras repetidas. Mas cada letra repetida, eu vou dividir pelo fatorial do número de letras repetidas. Por exemplo, A tem 1, 2, 3A. Então, eu vou botar um 3 de pendurado aqui e vou dividir por 3 fatorial. Certo? Além do A, tem outra letra repetida. Eu tenho N, só que o N eu tenho 2 vezes. Eu vou botar o 2 aqui e vou dividir por 2 fatorial. Isto vai me dar o número de anagramas da palavra banana. Porque se eu fizesse só permutação de 6, eu teria um número muito grande e ia ter muita coisa repetida. E eu estou descontando, dividindo pelos números de letras repetidas fatorialmente. Então o que vai acontecer aqui? Já vimos a operação com fatorial. Eu tenho que pegar o maior e transformar no menor daqui de baixo que seja o maior, para me facilitar a conta. Posso trazer até a 2? Posso, mas não é vantagem. A vantagem é fazer isso, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ó, eu vim reduzindo, eu posso ir rebaixando o fatorial até chegar no meu interesse. Meu interesse é tirar esse 3 lá de baixo. Como é multiplicação, já posso cortar ele fora. E o 2 fatorial eu vou abrir. Só que 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1, né? Que não conta. E agora eu vou simplificar para facilitar o meu cálculo. Eu já falei, análise combinatória é a melhor coisa para o aluno pegar o cacuete da simplificação de cálculos. O que vai acontecer? O 4 e o 2 são pares. Divide por 2, aqui vai desaparecer e aqui vai dar 2. 6 vezes 5 é 30, vezes 2, 60 possibilidades. Então eu tenho 60 anagramas da palavra banana.
60 anagramas que são úteis, certo? Bom, se usa a permutação só para anagramas, lógico que não. Nós temos situações bem práticas aqui, ó. Quantos menores caminhos é possível para ir de A até B? Eu quero ir de A até B. Só que é um mapinha. Geralmente eles falam, o aluno saiu de casa, o ponto A é a casa do aluno. E ele tem que ir para o ponto B, que é a escola. Vocês quando vão para a escola, vão para o cursinho, vocês saem da casa de vocês não podem atravessar quarteirões, vocês têm que ir e dobrar esquinas. Então tem vários caminhos que a gente pode ir. Às vezes, vou trocar o caminho hoje, vou ir por outro caminho. Mas quando tu quer fazer o menor caminho, nunca tu vai ir assim, ó, e voltar para trás, porque daí tu vai aumentar o teu caminho. Mas dentro dos menores caminhos tem vários menores caminhos. Eu vou colocar um. Eu resolvi ir em sistema de escadinha. Eu vou vir aqui, 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 aqui. Bah, legal. Para mim esse é o menor caminho. Outro aluno vai pensar assim, não, o menor caminho para mim é indo sempre reto aqui, 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 aqui e aqui. Qual caminho que é menor? Vamos ver? Olha só, no caminho em preto eu andei na horizontal e na vertical, na horizontal e na vertical, na horizontal e na vertical, na horizontal, na vertical, na horizontal, na vertical e na horizontal. Então o meu caminho foi o seguinte, o preto, que eu imaginei que era o menor. Horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal. Vamos ver quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dei sorte. Agora quem escolheu o vermelho resolveu ir vertical, 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 horizontal, 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 horizontal e horizontal. Então ele foi quantos verticais? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos horizontais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, conclusão que nós chegamos, que para fazer o menor caminho, não interessa como que eu vou fazer, eu vou ter que percorrer 2, 4, 5 verticais e 6 horizontais. Né? Outro aluno poderia pensar assim, vou ir assim, ó, horizontal, 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 vertical, vertical, horizontal, horizontal, vertical, 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 horizontal. Vai dar os mesmos 2, 5 verticais e 6 horizontais. Na realidade, todas as possibilidades é eu trocando, permutando o H com V, o H de horizontal e o V de vertical. Então, na realidade, o número de possibilidades que eu tenho de ir de A até B pelo menor caminho seria a permutação com repetição. São 11 trechos de caminho entre verticais e horizontais. Mas eu tenho 2, 4, 5 vertical e eu tenho 2, 4, 6 horizontais. Isso dá 11 fatorial sobre 5 fatorial e 6 fatorial. Vai dar uma conta grande? Vai dar uma conta grande. Olha lá, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Olha só, cheguei até o 6 fatorial, que o pepino é o maior. 6 fatorial eu deixo aqui. E o 5 fatorial eu vou abrir. Vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse 6 eu corto fora, o 1 não precisa também. E agora eu vou começar a simplificar. Como é que eu vou simplificar isso aqui? Ó? Presta atenção. 5 vezes 2, 10. Eu vou tentar matar os maiores, não é? Agora, o 3 dá para simplificar com 9. 9 dividido por 3 vai dar 3 lá em cima. E o 8 dividido por 4 vai dar 2. O que ficou? Ficou 11 que multiplica 3 vezes 2 vezes 7. Vou tentar fazer a conta mais fácil. 3 vezes 2 dá 6. Ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 7, 42. Vai ficar 11 vezes 42. Ah, professor, agora é difícil a conta. Multiplicação por 11 é muito fácil. Tu separa os números e põe no meio a soma dos números que tu separou. Então eu vou separar aqui, ó, multiplicar por 11 faz isso. Vem o 4 para cá e o 2 para cá. E eu vou somar os dois números, ó, 4 mais 2 dá 6. Então a minha resposta é essa.
Quantos caminhos possíveis eu tenho para fazer de A até B? Menores caminhos. Eu não posso voltar, senão aumenta o meu caminho. São 462 possibilidades de caminhos que eu tenho. Bom, agora a gente vai estudar a permutação circular. Quando é que eu vou ter uma permutação circular? Quando eu preciso trocar os elementos com as posições, só que fecha o primeiro, fecha com o último, é fechado. Um exemplo para a gente poder imaginar essa situação é colocar pessoas na volta de uma mesa. Eu tenho 6 pessoas para permutar elas na volta de uma mesa. Daí tu vai pensar, eu tenho 6 pessoas, eu tenho 6 cadeiras, é permutação. Bom, são 6 elementos e 6 posições, permutação. Se são 6, vai ser permutação de 6. Não vai dar certo. E eu vou explicar por que não vai dar certo. Tá? Se tu já quer saber a resposta, é o seguinte, se eu tenho 6 elementos para permutar na volta de uma mesa, a resposta vai ser permutação de 5. Isso, 1 a menos. Se for 20 pessoas para botar na volta de uma mesa circular, vai dar permutação de 19, 20 menos 1. É só diminuir 1. Isso tu já está sabendo. Agora eu acho interessante tu saber por que isso acontece. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A fórmula já está no quadro, a permutação circular de n elementos. Eu vou pegar o número de elementos, diminuir de 1 e fazer o fatorial e está pronto o exercício. Tá? Mas para a gente entender, vamos imaginar que eu tenha 4 pessoas para colocar numa mesa. A, B, C e D. E eu vou começar a permutar essas pessoas trocando elas de posições na mesa. Só que vai acontecer essa situação aqui, ó. Eu vou ter a pessoa A, B, C e D, no sentido horário aqui, as pessoas estão na volta da mesa. Se eu girar a mesa 90 graus, ó, se eu der um giro aqui de 90 graus, o A vem para cá. Mas o que vai acontecer? O A vem para cá, o B para cá, o C para cá e o D para cá. Mudou alguma coisa? Não. O A está olhando na direita, na esquerda dele está o B e na direita está o D. Quando ele vier para cá vai continuar a mesma coisa, não é? A esquerda dele vai estar o B e a direita vai estar o D. Então esta possibilidade aqui é a mesma essa aqui. E eu fazendo fatorial de 4, não é? Eu estou contando elas 2 vezes. Se eu der mais um giro de 90 graus, o A vem para cá, o A vem para cá, o B para cá, o C para cá e o D para cá. Observe que o A continua enxergando à direita dele o D e à esquerda o B, como nas anteriores. Então isso eu também contei 2 vezes. Giro mais um pouco, o A vem para cá, o B para cá, o C para cá e o D para esta posição. Observe que essas 4 possibilidades é a mesma. Então cada vez que eu trocar as pessoas de lugar, eu vou estar contando 4 vezes a mesma possibilidade. Então, o que seria assim, ó, 4 pessoas, 4 cadeiras, 4 elementos, 4 posições. O que o aluno vai pensar? Permutação. Bom, se são 4, é permutação de 4. O aluno faria isso aqui, 4 fatorial. Só que quando ele fizer 4 fatorial, ele contou 4 vezes a mesma coisa. Então, eu vou ter que dividir por 4 para consertar esse erro. No momento que eu faço isso aqui, eu vou simplificar. 4 fatorial dividido por 4. Eu vou abrir o 4 conforme o meu interesse. Vai ficar 4 vezes 3 fatorial e eu vou dividir por 4. Isso passa a ser a minha permutação circular de 4 elementos. 3 fatorial. São 4 elementos e eu usei o 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu usei 1 a menos. Daí que sai a fórmula que dá a permutação circular de n elementos. É o número de elementos menos 1. E eu faço fatorial para saber o número de possibilidades.